a paz, o pão, saúde, habitação, a paz, o pão, saúde, educação, 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 a paz, o pão, saúde, educação. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. E a sede de uma espera só se estanca na torrente. E a sede de uma espera só se destaca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode tudo quando se não for nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. a paz, o pão, Saúde, educação, habitação, a paz, o pão, saúde, educação, habitação, a Paz. paz, o pão, saúde, educação, habitação, A paz, o pão, habitação, saúde e educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade. O mundo é decidir. Quando pertence ao povo, o povo produzir. Quando pertence ao povo produzir. viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. Só estanca na torrente. E a sede de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a viver pela calada. Só se pode crer tudo quando não se teve nada. Se não disser que não quero mais nada. E a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. A paz, o pão, Saúde, educação, habitação, a paz, o pão, saúde, educação, habitação, a paz, o pão, saúde, educação, a paz. Bem-vindos à apresentação do programa das comemorações do 25 de Abril em 2025. Liberdade, de Sérgio Godinho, foi interpretada pela Academia de Música Urbana Secula. Vai agora usar da palavra a Comissária Executiva Maria Inácia Rezola. Muito boa tarde. Queria agradecer a presença de todos nesta sessão de apresentação do programa da Comissão para 2025. Há precisamente 50 anos, poucas horas depois de terem tido início as operações militares, o primeiro comunicado do MFA apelava à população para que permanecesse em casa. Esta terá sido provavelmente a única coisa pouco eficaz desse dia, porque esse apelo não foi escutado e, como sabemos, por exemplo, o Largo do Carmo encheu-se de populares que aguardavam expectantes o derrubo da ditadura. Esta mobilização popular provavelmente tornou-se na melhor imagem de marca do 25 de Abril e das suas comemorações. E ano atrás ano nós assistimos a massivas mobilizações na data do 25 de Abril. Este ano provavelmente assistimos a algo inédito e calcula-se que só em Lisboa mais de 200 mil pessoas celebraram nas ruas, com cânticos e cravos, o 25 de Abril. Esta mesma imagem de um país que tem o 25 de Abril em muita conta e que o considera como uma das suas maiores heranças e legados, está também patente nas sondagens que periodicamente são levadas a cabo a este respeito. A sondagem deste ano deixou patente que, para a grande maioria dos portugueses, a forma como se fez a passagem da ditadura para a democracia constitui um motivo de orgulho, que todos consideram que o país mudou muito, e mudou muito graças ao 25 de Abril, e consideram também que o 25 de Abril é, a grande distância de outros acontecimentos, o facto mais importante da história de Portugal. Não é por acaso que, com a perspicácia com que nos habituou,
José Medeiros Ferreira dizia que o 25 de Abril inaugurou uma era. E expressões como só com o 25 de Abril, só depois do 25 de Abril, fazem parte do nosso cotidiano e são frequentemente utilizadas. Foi tendo em conta o lugar central do 25 de Abril na nossa memória e na nossa história que foi constituída a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Foi pensada para celebrar a data nos seus múltiplos significados no século XXI. Inevitavelmente, a história e a memória constituem um dos seus eixos prioritários de intervenção, mas essa história e essa memória interessam-nos para entender o presente e para preparar o futuro. Nos seus primeiros anos de atividade, que teve início em março de 2022, a Comissão ocupou-se em recordar e evocar figuras, processos, acontecimentos que contribuíram para criar a conjuntura, o caldo cultural e social que vai permitir que a intervenção dos capitães seja quase unanimemente aclamada. Entre outros aspectos, evocámos o papel do movimento estudantil, dos movimentos oposicionistas ou do mundo do trabalho e do movimento sindical. A partir de setembro de 2023, começámos a destacar a constituição do Movimento dos Capitães, na data em que se celebraram 50 anos dessa efeméride, para, no ano de 24, ser esse o ator central das celebrações, ou seja, recordar e perpetuar o papel que o Movimento dos Capitães teve no derrubo da ditadura, no início do processo de democratização e na descolonização. No ano de 25, temos um outro 25 de Abril de particular importância. Pela primeira vez, no dia 25 de Abril de 1975, realizaram-se eleições livres, universais e concorrenciais em Portugal. O corpo eleitoral que tinha crescido exponencialmente, o professor Pedro Magalhães depois vai-nos explicar um pouco melhor esta realidade, acorreu em massa à chamada ao voto. Um dado inédito, 92% dos inscritos votaram. A par deste marco central das comemorações deste ano, iremos evocar a celebração das independências das ex-colónias e alguns momentos centrais neste processo de construção da democracia, como foram o 11 de março, o verão quente e o 25 de novembro. Isto vai-nos permitir entender a importância da aprovação do novo texto constitucional em abril de 1976 e o ciclo eleitoral que se lhe seguiu. As primeiras eleições livres legislativas, presidenciais, regionais e a 12 de dezembro de 1976, as primeiras eleições livres autárquicas de todos os tempos da história de Portugal. Foi graças a esta democracia que se institucionalizou neste momento que foi possível, 40 anos depois, Portugal aderir finalmente à então designada Comunidade Económica Europeia. E, portanto, os 40 anos da adesão à CE farão também parte do nosso programa evocativo. Qual é a proposta que vos fazemos para as celebrações deste ano? Nós continuaremos a organizar a nossa intervenção em torno de grandes eixos, tendo em conta as áreas de intervenção e as iniciativas que vamos desenvolver. No que diz respeito aos projetos expositivos, eu destacaria desde já a exposição Haverá Eleições, é a exposição central deste ano. O professor Pedro Magalhães, que é um dos curadores, já nos vai contar um pouco mais do que poderão esperar desta iniciativa. Mas dizer desde já que esta é uma iniciativa levada a cabo com a Assembleia da República e com a Fundação Carlos Gulbenkian, que é o local onde a exposição terá lugar. Inaugura a 22 de Abril e não a 20, peço desculpa, a 22 de Abril e estará patente até finais de outubro. Também em termos expositivos, vamos ter a oportunidade, pela primeira vez, ver numa exposição, reunidos numa única exposição, fotografias dos grandes fotógrafos das agências internacionais. É uma exposição com a curadoria de Sérgio Treffaut, pensada desde o início para itinerar e que nos vai trazer o olhar estrangeiro dos que vieram de fora ver uma revolução in loco. Também em termos positivos, não posso deixar de referir a iniciativa, a exposição 25 de novembro, 50 anos depois, que será facultada para ser reproduzida por todos o que a pretendam, com a qual pretendemos encerrar um ciclo comemorativo. Nesta exposição vai permitir perceber de forma didática porque é que aconteceu o 25 de novembro, o que é que foi o 25 de novembro e quais foram as suas consequências. Continuaremos com
várias exposições itinerantes, que já vou referir mais adiante, mas não posso deixar também de salientar que no dia 1 de abril deste ano vamos inaugurar em Espanha uma exposição em que se faz uma análise comparada das transições de Portugal e de Espanha. No que diz respeito também às campanhas, dossiês e iniciativas neste eixo de intervenção, a sondagem de opinião que vamos desenvolver este ano vai procurar entender qual é a percepção dos portugueses acerca da descolonização. Além de Portugal, vamos incluir também nesta sondagem a recolha de opinião em Angola e em Cabo Verde. E desta forma poderemos ter uma representatividade maior a este respeito. Se o nosso objetivo é evocar e celebrar a história e a memória de Abril, nós vamos empenhar-nos também na recolha de testemunhos, através de projetos como este A Memória Presente, mas também na difusão de grandes acontecimentos e a explicação dos processos centrais que há 50 anos tiveram lugar, através das redes sociais, no intuito de chegar aos mais jovens, ou em dossiês multimédia que estão disponíveis no nosso site. E é também a pensar nos mais jovens que vamos lançar uma nova campanha, especificamente dirigida a este estrato populacional, que tem como mote #Tens Poder. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas que tivemos com os estratos mais jovens foi uma campanha que recordava as proibições que existiam em Portugal até 25 de abril de 1974. Foi a campanha #NãoPodias. Este ano em que celebramos a conquista da liberdade e do direito ao voto, em que nos aproximamos da celebração da aprovação do novo texto constitucional, vamos lançar o repto aos jovens de descobrirem quais são os poderes, mas também os deveres e as obrigações que a democracia lhes confere. Além de uma campanha nas redes, vamos ter um hino que vai dar o mote à campanha, que vamos conhecer no final desta sessão. Vamos ter exposições de rua e, entre outras coisas, a pintura de um mural coletivo alusivo a esta campanha. Em termos de colóquios, destacaria desde já um colóquio, o título não é exatamente este, mas que se vai realizar no dia 26 de fevereiro, data em que se vão celebrar 50 anos da aprovação da primeira lei de imprensa, e depois os dois colóquios alusivos, um ao 11 de março e o outro ao 25 de novembro. Em qualquer um destes colóquios vamos juntar protagonistas e académicos, ou seja, recolher testemunhos e fazer também uma análise, uma reflexão distanciada sobre os acontecimentos de há 50 anos. Vamos também associar-nos a diferentes instituições académicas, universidades, centros de investigação, para discutir a guerra, a descolonização e a revolução, nomeadamente numa perspectiva internacional e comparada. Vamos continuar também com publicações diversas, nomeadamente com os catálogos alusivos às exposições que vamos inaugurar, mas iremos também dar continuidade à nossa linha editorial, o 25 de Abril visto de fora. Neste ano serão publicados mais 2 volumes dessa coleção. Os projetos educativos têm sido uma das grandes apostas da Comissão e este ano vamos levar a cabo 25 assembleias participativas de jovens. Tratam-se de projetos que levamos a cabo em parceria com a MyPolis e com diferentes autarquias de todo o país, que pretendem alertar os jovens para a necessidade de se envolverem e participarem na construção e na melhoria da democracia. Estes jovens são convidados a observar o espaço em que se movem e a proporem soluções alternativas e melhorias, sempre em diálogo direto com as autoridades locais. Também a pensar no ensino e, neste caso em concreto, aos professores, mas aberto a um público em geral, estamos a preparar com a plataforma NOW, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, o curso O Nascimento da Democracia Portuguesa. E também dedicado às escolas e envolvendo a comunidade em geral, vai muito para além da comunidade escolar estrita, continuaremos a participar no concurso promovido pela Comissão de História Militar e pela Associação Portuguesa de Professores de História, a História Militar e da Juventude, o 25 de Abril na minha terra. Em termos também educativos, iremos associar-nos mais uma vez à iniciativa da agência Erasmus+, e o curso de Erasmus de verão deste ano será subordinado ao debate da transição
digital. Em termos de artes, espetáculos e cerimónias, vou apenas destacar o E Temos o Povo, que nos vai ser introduzido pelos seus curadores também durante esta sessão. Eu tenho o cronómetro impiedosamente a correr, mas não resisto a fazer um rápido balanço do que é que foram as comemorações no ano que acabou, no ano de 24. E começo por enunciar, por recordar aquilo que provavelmente será o que vai ficar no imaginário de todos quando se lembrarem dos 50 anos do 25 de Abril. É, na prática, a Operação Viragem Histórica. Este ano, a Câmara Municipal de Santarém teve a iniciativa de avançar com o projeto da reconstituição da coluna da Escola Prática de Cavalaria, que há 50 anos veio de Santarém até Lisboa, e temos aqui algumas imagens da chegada dessa coluna a Lisboa, e elogiar também o amplíssimo envolvimento que os 3 ramos das Forças Armadas tiveram, não apenas na organização desta iniciativa, como em todas as comemorações. As Forças Armadas, assim como a Guarda Nacional Republicana, marcaram presença em todas as iniciativas, pelo menos as que a Comissão desenvolveu, e, portanto, deixo aqui também a expressão do meu agradecimento. Em termos positivos, vou apenas destacar a importância da exposição que desenvolvemos em parceria com a Associação 25 de Abril, precisamente o movimento das Forças Armadas e o 25 de Abril, mas também deixar clara a importância das parcerias que temos desenvolvido, nomeadamente com o Instituto Camões, que nos permitiu alcançar uma projeção internacional. Foi graças a essa colaboração que conseguimos inaugurar no dia 1 de maio de 24 uma exposição evocativa dos 50 anos da libertação dos últimos presos políticos do campo do Tarrafal. Também graças a essa colaboração com o Instituto Camões, conseguimos que a nossa exposição 50 Passos para a Liberdade estivesse em sítios inesperados do mundo, como podem ver nesta súmula. Quanto às exposições itinerantes, elas continuam a circular e estão abertas a ser requisitadas por quem as pretenda. As primaveras estudantis neste momento estão em Coimbra, a Amílcar Cabral, uma exposição, está em Sines, irá para Odmira, depois para Lolé, e, portanto, são iniciativas que têm conhecido um amplo acolhimento por parte de várias instituições. Como tinha dito, um dos nossos objetivos é constituir um repositório que sobreviva à própria vida da Comissão e, portanto, deixar um legado útil para professores e para quem queira saber mais sobre estas temáticas e, portanto, fizemos uma grande aposta nos dossiês multimédia. Alguns desses dossiês são alusivos às exposições que desenvolvemos, o caso da exposição do MFA, ou então às armas ou às urnas, mas outros foram especificamente criados como um recurso digital. É o caso do Portugal na Hora da Descolonização, que foi lançado no dia em que celebraram os 50 anos da publicação da Lei 774, pela qual finalmente Portugal reconheceu o direito dos povos à autodeterminação e à independência. Já fiz alusão à primeira campanha, ao hashtag Não Podias, mas quero também recordar a campanha Filmou o 25 de Abril, que desenvolvemos com a Cinemateca e que continua aberta à recolha de filmes amadores, caseiros, deste período, ou então a campanha com o Arquivo Nacional do Som, a que soa a liberdade. É também graças a estas parcerias que muitos dos projetos educativos que desenvolvemos em 2024 foram levados a cabo. Já fiz alusão às Assembleias Participativas, ao concurso de História Militar, refiro agora o projeto que desenvolvemos com o Plano Nacional das Artes e que permitiu transformar o símbolo da censura, o célebre lápis azul, num lápis de liberdade, ou então o projeto que desenvolvemos com o Plano Nacional de Leitura em torno de um livro chamado Livro Livre, que permite aos jovens recolher testemunhos, nomeadamente de avós e de pais, sobre o período de 74-75. Em termos de colóquios, vou apenas destacar o êxito que o Colóquio Internacional 50 anos do 25 de Abril teve. Foi um colóquio preparado com todas as universidades e todos os centros de investigação de todo o país, mas não foram apenas académicos, investigadores e protagonistas nacionais que estiveram na reitoria neste colóquio. Houve muitos estrangeiros que se juntaram a nós e que vieram pensar e discutir a transição portuguesa. Em termos de publicações, destacaria 2 dos catálogos de exposições de 2023 que finalmente foram publicados, Cabral, Camori e Unidos Venceremos.
a continuação da linha editorial a que já fiz referência, o 25 de Abril visto de fora, e depois obras que resultaram de parcerias com a imprensa nacional Casa da Moeda, como o livro alusivo ao Encontro dos Liberais, ou então com o CTT, que emitiu também uma série de selos em que o logotipo das comemorações está em grande destaque. Já fiz alusão que estiveram abertas 4 linhas de financiamento que permitiram e vão continuar a permitir que muitos projetos ganhem vida. Foi o caso da Escrita pela Democracia, que desenvolvemos com a DG Lab, a Arte pela Democracia, em parceria com a DG Artes, o Cinema pela Democracia, em parceria com o ICA, e depois, mais uma vez, resultado da nossa intensa colaboração com a FCT, com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o 25 de Abril e a democracia portuguesa. Eu tenho a clara consciência que, apesar de me parecer que fizemos bastante, o trabalho da Comissão foi apenas uma gota d'água na imensidão de iniciativas que aconteceram por todo o país. Todos ficámos com a sensação que ninguém quis ficar de fora. Não houve autarquia, não houve escola, não houve instituição que não quisesse assinalar os 50 anos de democracia e de liberdade. E para que possamos ter uma pequena imagem, ainda que não completa, do que ocorreu, nós criámos esta plataforma, a Agenda 2504, em que as instituições e mesmo as pessoas individuais que o quisessem e que o queiram, porque continua aberta, podem inscrever as suas iniciativas de forma a divulgá-las e a que fiquem também registadas para uma memória futura. E é também pensando nessa memória futura que nós disponibilizamos no nosso site um conjunto bastante amplo de recursos que podem ser utilizados não apenas pelos que são responsáveis por ensinar, pela educação, mas a todos os que se interessam, que gostam destes temas, que querem recordar ou conhecer mais sobre este período. Agradeço muito a vossa atenção e chamaria ao palco o professor Pedro Magalhães, que nos vai falar um pouco sobre o projeto que está a desenvolver sobre as eleições de 1975. Obrigada. Muito boa tarde. Na madrugada do dia 12 de março de 75, mesmo no final daquilo que acabou por ficar conhecido, porventura incorretamente, a Assembleia Selvagem do MFA, o Coronel Vasco Lourenço, tentando fazer uma súmula do que estava ali a acontecer, disse: bem, e penso que há um consenso geral que vai haver eleições, e tem de haver, porque isso é a primeira coisa que as pessoas vão querer saber desta reunião. Sendo que nessa reunião se tinham discutido imensas coisas, nacionalizações, o 11 de março, e o Coronel Vasco Lourenço tinha razão, porque nessa tarde o Diário de Lisboa, na sua primeira página, tem um título onde estava escrito: haverá eleições. Essa era a grande pergunta. E esse é o título da nossa exposição. Eu digo nossa porque eu sou só 50% da curadoria desta exposição, a outra metade é a cineasta Catarina Vasconcelos, que não pôde vir porque está furiosamente a produzir material gráfico para essa exposição. Eu queria também agradecer à Comissão, na pessoa da professora Inácia Rezola, e à Assembleia da República, o convite que nos fizeram para tomar conta desta exposição. Não somos as únicas pessoas envolvidas de longe, mas somos nós que estamos a coordenar este processo. Eu acabo de ver esta apresentação e tudo o que foi feito e, de facto, sinto-me com uma enorme responsabilidade e queria explicar como é que vamos tentar concretizar essa responsabilidade. A exposição vai ser na Fundação Calouste Gulbenkian, que tem, obviamente, um simbolismo muito importante, porque, como muitos dos que estão aqui se recordarão, foi aí que funcionou o Centro de Escrutínio no dia 25 de abril de 75, e foi aí também que foi dos estúdios da RTP, mas também da Fundação, foi feita a emissão da Noite Eleitoral, que teve a duração, salvo erro, de 23 horas, uma emissão eleitoral como não voltámos a ter. E, portanto, a Fundação acolheu imediatamente esta ideia e acolheu de tal forma que, por iniciativa da Fundação, vão fazer um documentário sobre a noite eleitoral, que vai ser realizado pela Cláudia Varjão. A exposição está pensada para ser itinerante, o que obviamente implica alguns condicionalismos do ponto de vista do tipo de materiais que se podem
mostrar e que podem viajar, mas penso que essa itinerância é importante também do nosso ponto de vista e vai durar entre o dia 22 de abril e outubro, também de forma a que possa ser visitada pelas escolas, portanto terá também uma componente didática, digamos assim. Está dividida em 6 núcleos. O primeiro núcleo vai ser sobre as eleições antes do 25 de abril, para termos a noção da importância e da inovação histórica que foi termos eleições que pela primeira vez foram livres e justas e com sufrágio universal. Nenhum outro regime antes do regime democrático português em que vivemos conduziu eleições dessa forma e, portanto, vamos ilustrar de várias maneiras como é que o sufrágio era condicionado e como é que, seja a liberdade de imprensa, seja a própria liberdade de voto, seja o recenseamento eleitoral, foram condicionados, especialmente durante o Estado Novo, mas não só, também antes disso. Temos um segundo núcleo onde nos vamos concentrar no dia 25 de abril de 74 e na promessa da realização de eleições para a Constituinte no espaço de um ano. É um núcleo pequeno, porque essa promessa foi veiculada, de forma clara no programa do MFA e em vários comunicados, mas é um núcleo muito importante, porque é preciso perceber que, em muito do que se segue, esse dia, essa promessa, é várias vezes invocada, mesmo quando surgiram dúvidas, ansiedades, críticas à realização das eleições. Essa promessa e o ponto de honra que ela constituía para os militares e para o MFA foi constantemente invocado. Portanto, é um momento particularmente importante. Temos um terceiro núcleo em que vamos, talvez um dos aspectos menos conhecidos dessas eleições, que é tudo o que teve a ver com o processo organizacional e logístico que permitiu a sua realização, onde, obviamente, o Coronel Costa Brás teve um papel absolutamente central, e eu espero que vai ficar claro, depois desse núcleo, que provavelmente, por muito que se fale, e obviamente, logicamente importante, o papel das Forças Armadas no derrubo do regime anterior, não haveria nenhuma instituição em Portugal naquele momento capaz de vencer o desafio logístico e organizacional de realizar eleições para além das Forças Armadas. Um quarto núcleo onde vamos falar daquelas ansiedades, dúvidas, hesitações sobre a realização das eleições de que já vos referi. Há 2 momentos cruciais, o plano Palma Carlos, por um lado, e a dita Assembleia, dita selvagem, do MFA, e pelo meio houve algumas dúvidas, críticas, ansiedades, dúvidas que vamos discutir e que vamos mostrar por parte de vários atores e forças políticas. Um quinto núcleo sobre a campanha. Eu deixo-vos só um número. Há um estudo publicado num livro editado pela Filipa Raimundo e pelo João Cancela, que faz uma recolha de todos os eventos na campanha eleitoral e que calcula que, em média, ocorreram 400 eventos políticos por dia durante a campanha eleitoral. Se tomarmos em conta comícios, sessões de esclarecimento, nada de semelhante aconteceu em Portugal desde aí. E, finalmente, um núcleo dedicado ao dia das eleições, onde vamos tentar mostrar não apenas o entusiasmo cívico que houve em torno das eleições, mas também tudo o que foi no local onde a exposição vai ocorrer, a ansiedade, a espera e a discussão pelos resultados e as análises destes resultados que se seguiram. E é, no fundo, na lista de todos os deputados e deputadas, recordo, muito poucas na altura, para a Constituinte, que vai terminar essa exposição e, obviamente, passando o testemunho para futuros eventos e futuras exposições sobre a Assembleia Constituinte. Obrigado. Para apresentar o projeto E Temos o Povo, todos os sons da primeira montagem radiofónica do 25 de Abril, os curadores Adelino Gomes, Isabel Meira e André Cunha. Sentamos ali ou Ficamos em pé? Não sei. Nós trouxemos papéis porque temos 10 minutos para falar, 3 minutos cada um, e, portanto, vamos ler. Evidentemente que agradeço à Comissão, da pessoa da professora Inácia Rezola, este acolhimento que nos deu.
São duas propostas. Encontramos nós numa conferência de imprensa, espero que haja aqui também jornalistas, comece telegraficamente pelo quê, quem e para quê. A Isabel Meira e o André Cunha, que são os verdadeiros curadores desta iniciativa, responderão ao como e ao porquê. Então, quem? Os autores da reportagem radiofónica, que acompanhou na Baixa de Lisboa as operações militares do dia 25 de abril de 74, a partir das 7h15 da manhã até às 7h30 da tarde, são Pedro Laranjeira, já falecido, e que estaria aqui representado, se ele não tivesse tido um problema de chegada, pelo seu filho, Rui Laranjeira, e provavelmente também pela sua irmã. Esse foi um dos dois, porque eu vou-me excluir e só mais tarde é que apareço, autores desse trabalho. E o outro é Paulo Coelho, que está aqui na segunda fila, que estava ao meu lado, aqui na segunda fila. Peço que te levantes, para que tu ficaste na sombra. Como, aliás, continua na sombra todos os dias a produzir um programa na televisão de grande audiência. Quanto a mim, na verdade, só apareci na reportagem porque apanhei uma boleia dada por ele e pelo Pedro Laranjeira. A boleia foi dada no Terreiro do Paço, no Unimog da coluna de Salgueiro Maia. Eu estava lá em cima, eles apareceram. Já contei a história dezenas de vezes, por isso e pela escassez do tempo limito-me a dizer que eu fiz-lhes uma pergunta que é daquelas perguntas que, pelo menos no meu tempo de jornalista, o jornalista estava proibido de fazer aos seus camaradas. Perguntei-lhes assim: vocês deixam-me também fazer um bocadinho de reportagem? E a questão, o extraordinário para mim, é que há desfaçatez desta pergunta. Eles responderam com um gesto de uma generosidade que eu nunca esquecerei. Passaram-me o microfone. Eu e o Paulo conhecíamos vagamente dos corredores da Rádio Renascença e eu nunca tinha visto o Laranjeira nem ele a mim. Pois bem, constituímos uma equipa em diálogo quase permanente durante as 9 horas seguintes que vivemos com o povo que ali estava e os militares. Segunda pergunta, o quê? O quê 50 anos depois? Os pormenores sobre o que aconteceu às bobinas, como é que e através de quem elas chegaram às minhas mãos e como foram recuperadas, vão ser dadas no dia 24, ou no dia 26, não sei, 24, acho eu. O quê? O quê foi a recuperação e escuta do que lá estava. E se tornou para mim o momento definitivo. Foram encontradas as bobinas. Elas eram aquelas que foram encontradas, eram a primeira e mais completa versão das 3 montagens feitas a partir dos originais. Refiro-me, originais são as 2 reportagens emitidas nas madrugadas seguintes, 26 e 27, e uma terceira que deu origem a um duplo álbum de 80 minutos, que foi lançado 2 meses depois pela SACETI. Portanto, atenção, eu estou a falar não do encontro do original, são para aí umas 10 bobinas e cassetes, esse desapareceu e nós andamos à procura dele, mas estou a falar daquilo de que temos conhecimento que esteve aí e que esteve de algum modo no ar. Ora bem, eu senti que tinha chegado a hora de entregar ao povo o documento que narrou a libertação do povo. Esse que em Lisboa, de maneira tão definitiva, se colocou ao lado dos revoltosos. No caso, ao lado da coluna de Salgueiro Maia, porque era o sítio, foi o local onde nós fizemos reportagem, naquelas horas seguidas. Mas também todo o outro povo que 8 dias depois desfilou em Lisboa e no país inteiro, consagrando a data, como ouvimos e sabemos, não é? Consagrando a data e os seus heróis. Quando falo nessa consciência, tendo nas mãos um documento histórico que narra o dia em que caiu um regime totalitário de 48 anos, estou a falar daquelas horas em que as bobinas recolheram e depois conservaram milagrosamente, até hoje, aqueles 2 ultimatos e meio que se ouviram, que se fizeram lá no terreno, aqueles tiros, aqueles testemunhos, aquelas palavras de ordem, aquele hino nacional repetidamente cantado, aquele discurso inolvidável
de Francisco de Sousa Tavares a pedir ao povo que recuasse para que a Chaimite Bula pudesse abandonar em segurança o Largo do Carmo e levasse para a Pontinha, de onde partiriam no dia seguinte para o exílio o ex-presidente do Conselho e 3 dos seus ex-ministros. Estou a imitar a leitura que foi feita do último comunicado do Movimento das Forças Armadas pelo Luís Filipe Costa. Ele disse de uma forma extraordinária, ex-presidente do Conselho e os seus 3 ex-ministros. Ao ouvir aqueles sons, meio século mais tarde, tornou-se-me claro que chegara a hora de dar às bobinas um destino condigno. Porquê oferecê-los à Comissão? Bom, não foi preciso ouvir isto para sentir. Aquilo que ouvimos aqui apresentado pela Comissária é absolutamente extraordinário daquilo que foi feito e daquilo que se vai continuar a fazer. Porque neste quadro a Comissão das Comemorações dos 50 anos de 25 de Abril é para nós o povo. Integra-na o Presidente da República e uma Ministra do Governo. Instituições do Estado lideradas por representantes democraticamente eleitos. O Presidente da Associação 25 de Abril, a Coronel Vasco Lourenço, que integrou ativamente, do primeiro ao último minuto, a liderança do Movimento dos Capitães. E, finalmente, uma historiadora e professora consagrada, que se tornou no rosto por esse país fora das extraordinárias, e agora digo várias vezes extraordinárias comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Ora bem, portanto, essa será seria uma, vai ser uma, está combinado que vai ser uma doação simbólica. E porquê o Arquivo Nacional do Som, a quem pedimos que a Comissão entregasse as bobinas? Não apenas ele está a começar a funcionar, está em preparação, não apenas como garantia da indispensável preservação das bobinas, também para fins de investigação, quer no campo histórico, quer no campo radiofónico, ou jornalístico, se quiserem. A ideia foi apoiada pelo Paulo Coelho e foi apoiada pela família de Pedro Laranjeira. E vem a ser discutida há meses e mais recentemente executada pelos dois curadores, que estão aqui, Isabel Meira e André Cunha. É uma tarefa tanto mais interessante quando um e outro não ouviram nada daquele dia, porque não tinham nascido. E por isso, e também pelo facto de ambos pertencerem ao mundo comunicacional na área radiofónica, eu pedi-lhes que eles, se possível, falassem dessa componente geracional. É uma geração que está aqui e é uma geração de profissionais da comunicação social e que ouviram pela primeira vez comigo tudo isso de que eu me tinha esquecido, porque há coisas que não estão por aí a correr. Ouviram pela primeira vez isso. E acho que é o melhor testemunho, pelo entusiasmo com que eles têm estado a trabalhar, é o melhor testemunho de que ouvir aquilo que foi para o ar na madrugada de 26 e de 27, e ainda estaremos para ouvir tudo aquilo mais que dissemos, provavelmente só pusemos de lado as asneiras, não é? Mas o original é que é importante e andamos à procura. Ouvir isso é regressar ao 25 de Abril. E regressar ao 25 de Abril, por aquilo tudo que ouvimos aqui, por aquilo tudo que temos vivido, regressar ao 25 de Abril é regressar a um novo tempo de um Portugal que vivia em 48 anos de ditadura. Obrigado. Adelino, então, ficamos aqui sozinhos? Já nos roubaste o tempo todo e deixas-nos aqui sozinhos? Acabou o tempo, não sei se temos tempo ou não. Temos. Falaste os 10 minutos. Se calhar falaste. Sim. E já disse basicamente tudo aquilo que importa dizer, mas eu queria também partilhar que esta é a história de um não. E é a história da busca por uma palavra. Talvez uma das palavras que mais salta à vista e ecoa nos nossos ouvidos, da minha geração, quando pensamos no 25 de Abril. Mas que, afinal, é uma palavra que não está nas manchetes daquele dia, nem dos dias que se seguiram ao 25 de Abril. Mas, começando pelo não, eu perguntei ao Adelino se podia ouvir as bobinas e ele disse-me que não
nem pensar, e explicou-me que um dos autores tinha morrido e, portanto, que era preciso salvaguardar essa questão muito sensível em tempos de partilhas digitais completamente desenfreadas. Totalmente de acordo. Mas eu já tinha lido o livro 25 de abril de 1974, quinta-feira, onde estão transcritos vários momentos desta reportagem, e tive também a sorte de, no ano passado, ser convidada pelo André para o Festival da Rádio da Escuta em Brest, onde, em conjunto, ouvimos também excertos da reportagem. Então a minha urgência aumentou, eu tinha de ouvir aquilo tudo, desce para onde desce. E fui à procura da família de Pedro Laranjeira e encontrei o filho, Rui, e a filha, Eva, que gentilmente também concordaram com este nosso projeto. Contei ao Adelino e ao André, consegui ouvir finalmente as quase 4 horas de gravação, são quase 4 horas de montagem radiofónica. E naquele momento eu senti que tinha ouvido o dia inteiro, o dia 25 de abril de 1974. E nessa gravação eu encontrei a outra palavra, a tal que andava na minha cabeça, que eu andava à procura para o trabalho que estava a fazer para a Antena 2. A palavra revolução. É uma palavra evidente, mas afinal ela não está nas manchetes do dia 25 de abril de 1974, nem nas publicações que se seguiram a esse dia. E eu já tinha corrido toda a hemeroteca, já tinha falado também com historiadores. E então pensei, o que fazer? O Adelino disse-me, Revolução é também título de um poema de Sofia, publicado no dia 27 de abril de 1974, uma das madrugadas, onde na Rádio Renascença passou esta montagem feita pelo Pedro Laranjeira. E eu voltei à gravação. Às 10 da manhã, o Adelino diz, ainda no Terreiro do Paço, a palavra revolução, pela primeira vez. E depois volta a dizê-la, muitas vezes ao longo do dia, enquanto capta todos os sons do dia 25 de abril de 1974, naquele território, já por ele tão bem descrito, onde alguns acontecimentos de maior importância tiveram lugar. E estão lá todos os sons nesta montagem. E eu percebi que nunca, como nesse momento, tinha vivido o 25 de abril. E senti-me transportada para aquele dia, como por início, como tempo novo, sem mancha nem vício, escreveu Sofia. E eu senti-me nas ruas, ao lado de quem fez emergir pela primeira vez a palavra revolução, o povo. E temos o povo. E temos as bobinas. E agora, como escutá-las? Como escutar esta reportagem, que é um documento histórico e que também é um documentário radiofónico em falso direto, feito por repórteres e sonoplastas, os três que até ao fim do dia pensavam que o trabalho estava a ir para o ar, à medida que o iam fazendo. Era uma reportagem em gerúndio. Como escutar este objeto raro, tão raro na história da telefonia? E não apenas na história da telefonia portuguesa, mas da história da telefonia mundial. Porque não há muitos outros exemplos do dia decisivo de uma revolução do século XX que esteja gravados de forma tão continuada e prolongada, também pelas próprias características que a Revolução e que o dia 25 de Abril teve. E como é que fazemos dessa escuta um exercício coletivo, o coletivo aqui é a palavra fundamental, que seja um testemunho intergeracional? Mais do que uma herança, como é que fazemos desta história do instante inicial uma janela viva para o futuro? Porque, um pouco como a Isabel estava a mostrar, parece que o futuro está sempre a começar quando nós ouvimos, quando nós escutamos aquele dia. A Isabel já rebobinou o tempo até Brest, há cerca de um ano, ao Longo Redondo, um dos maiores festivais de rádio do mundo, onde eu, o Adelino e mais uma mão cheia de cúmplices programámos uma série de sessões de escuta chamada Les Oeillets de la Radio, 25 de Abril, sempre no ar. Um projeto apoiado pelo Instituto Camões, por ser no estrangeiro. Eu tenho vagabundeado por este festival nas últimas 2 décadas e o Longo Redondo foi o ninho desta ideia, deste projeto. Há 20 anos que este festival, que é pioneiro a nível mundial, junta centenas, às vezes milhares de pessoas a ouvir peças radiofónicas em sessão de escuta. É uma nova forma de ouvir a rádio, ou uma forma recuperada, porque muitas vezes também, em segredo, alguns de vocês precisavam de o fazer antes do 25 de Abril para ouvir frequências que vinham do lado dos Pirineus.
ou do lado do Mediterrâneo, no caso da Voz da Liberdade. Nestes festivais, nestas sessões de escuta, a rádio é tratada como aquilo que é. Não apenas uma grande paixão, e hoje é o Dia Mundial da Rádio, mas uma arte. Uma arte que ocupa teatros, ocupa museus, ocupa outros espaços públicos, muitas vezes in loco, o lugar onde a rádio se fez, onde aquela história foi gravada, como será o caso. Já neste século, em Portugal, ainda pouco, mas pela Europa, pelo mundo, tem-se multiplicado muito esta curadoria de festivais e bienais, onde bobinas como estas são uma pedra preciosa. E depois de termos estado em Brest, depois de termos passado pelo Museu do Aljube e também pelo Teatro Bando em Palmela, esta viagem radiofónica do 25 de Abril tinha mesmo de voltar, na sua forma mais pura, mais completa, ao lugar onde aconteceu, ao Carmo. E com esta estreia absoluta, ou quase absoluta, porque os ouvintes do limite dos dias 26 e 27, das madrugadas de 26 e 27 de Abril, ouviram esta primeira montagem, esta estreia quase absoluta, que volta a estar no ar 51 anos depois. Vamos ao rodapé desta apresentação. No dia 24 de Abril, as bobinas são doadas à Comissão dos 50 anos do 25 de Abril, no lugar mais simbólico possível. A biblioteca do quartel da GNR, no Carmo. A biblioteca cujas janelas, naquele dia, representavam uma fronteira entre o passado e o futuro. E no dia 25 de Abril, às 6 da tarde, depois da descida da avenida, os ouvintes de 2025, o povo da rádio, senta-se à volta de uma máquina Revox, na ala central do Convento do Carmo, e sentados em cadeiras ou em sofás improvisados com almofadas, talvez algumas crianças a correr pelo chão, mergulhamos juntos numa sessão de escuta coletiva. Mergulhamos. É isso. Regressamos, alguns de nós, regressamos alguns de vós, entramos, alguns de nós pela primeira vez, naquele que foi o dia mais importante das nossas vidas. Porque mesmo se alguns de nós ainda não éramos nascidos, aquele já era o dia mais importante das nossas vidas. Tal como programado, estou agora disponível para eventuais perguntas da comunicação social sobre algum aspecto. Eu fui muito rápida na minha apresentação. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Daqueles momentos de ninguém quebra o... Ficaram esclarecidos. São muitos anos a dar aulas, não é? Isto fica uma entidade. Bem, mas é perfeito para fazer aqui uma introdução ao momento que se segue, que decorre desta campanha, precisamente nos mobiliza este ano para tentar chegar aos mais jovens. É sempre um enorme repto, um enorme desafio. Como eu disse, vamos a seguir ouvir o hino que foi especialmente criado para essa campanha do hashtag Tens Poder, para tentar, sobretudo, tem uma função didática de termos consciência quando muitas vezes ouvimos muitas queixas sobre o que é que não está tão bem, de facto, quais são os nossos deveres e as possibilidades que a democracia nos confere para participar também numa sociedade melhor e na construção de uma democracia de maior qualidade. E o hino que vão ouvir foi escrito e musicado pelos jovens que vão ouvir, os jovens da escola, o que eu acho que torna particularmente significativo. O professor Francisco Bairrão Rui e eu tivemos com eles uma manhã de conversas, a apresentar-lhes os factos históricos, a explicar o que é que tinha acontecido, quais tinham sido as grandes conquistas do período e a evolução de Portugal desde 74 até à atualidade, e eles depois discutiram entre eles, escreveram a letra e musicaram-na para constituir este hino. Deixo-vos então com os Escola e com o hino da campanha hashtag Tens Poder.
livro proibido, um olhar com outro lado, um beijo focado de um sonho, um sonho. A revolução é a nossa libertação. Quero ser poderoso como um dragão. Por isso temos de ter determinação. Temos de lutar para poder continuar. Não podemos calar o que estamos a pensar. Ei! 25 de abril, a revolução chegou. Cravos na mão, a liberação brotou. Nas ruas de Lisboa, um povo à marcha. Chega de silêncio, é hora de falar. Censura caiu, a voz ganhou a força. Censura caiu, a voz ganhou a força. Censura caiu, a voz ganhou a força. Tenho voto na matéria, tenho voto na matéria. 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 Igualdade existe por uma razão. Não quero ser tratada abaixo de cão. Quer falar, votar, pensar e até jogar a bola. Sou mulher, não bebo nem uma Coca-Cola. E agora é tudo nós. Se eles podem, porque é que eu não posso? Chateada, estou com a mão no bolso. Outro punho levantado, a minha cara é séria. Tenho bala e tenho voto na matéria. Tenho voto na matéria, 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 tenho voto na matéria. Em abril, águas mil, mas este vai ser diferente. Neste chovem cravos. 25 de abril, sempre. Coronel Aprígio Ramalho, Almirante Martins Guerreiros, chamavam ao palco também para receberem as palmas juntamente com os nossos jovens músicos. O Sr. Almirante. Muito bem. Uma salva de palmas para todos, para vocês e para os jovens.